Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui nossa matéria, né? Hoje nós vamos falar então desse assunto muito bacana, muito atual e extremamente pertinente para a gestão de pessoas, né? Que é das abordagens que a gente vem fazendo, vem falando aí. Na aula passada me recordo que nós tratamos a respeito de cargos, salários e carreira, né? Onde eu falei para vocês desses pontos, né, que são cruciais para a questão da motivação do colaborador, de que ele possa ter as perspectivas ali de crescimento, né, através desses quesitos, né, de um plano de carreira bem estruturado, que esse plano de carreira venha com a remuneração, né, com os salários ali pré-estabelecidos e conforme a categoria, conforme a profissão, né, a função a qual de fato ele exerce. Isso tudo tende aí a uma valorização do trabalho dentro da empresa, uma valorização do empregado ali também no desempenho das suas funções e um aumento da motivação por conta desses quesitos. Na sequência disso, então nós vamos falar aqui, né, de alguns pontos que são determinantes aí quando se vamos pensar que eu lembro que eu comentei com vocês, né, se nós estivéssemos implantando aí um programa, né, de melhorias com relação a um plano de carreira, né, com essa melhoria de cargos, salários, né, e remuneração, o que nós vamos falar hoje são elementos cruciais aí para que a gente possa fazer então uma determinação de quais são as competências que cada profissão ou cada função ali, né, ou lá nas empresas, cada cargo, né, quais são as competências técnicas e comportamentais que cada um desses cargos devem ter ali de pré-estabelecidos, né? E também para facilitar quando vamos contratar uma nova pessoa, né, um novo candidato ali, contratar um novo profissional, quais são as competências que ele deve, vamos dizer assim, trazer ali consigo para que possa então estar adequado ou alinhado às expectativas da organização. Então hoje a gente vai ver então quais são essas competências técnicas, né, o que é e de que maneira elas ocorrem, né, na organização e quais são as competências comportamentais e aí nesse caso quais são as principais aí, os principais elementos desses dois fatores aí. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então competências, né? O que é competências? As competências vão muito além de um certificado de formação, pois cada vez na hora de procurar um emprego, as empresas dão especial atenção às competências comportamentais em detrimento às competências técnicas. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que cada vez mais, além, claro, de toda a formação técnica, né? Técnica que eu digo aí não é técnica do curso técnico específico, né? Mas toda a formação, a certificação, né? Os cursos que a gente faz, isso é importante, né? De extrema importância. Isso de uns anos para cá, imagino que vocês já tenham ouvido dos pais de vocês, né? Dos mais velhos aí da casa, né? Que a formação é de extrema importância, né? Isso não tenha dúvida. Isso não retiro desse requisito. Mas a formação técnica, né, ou essa certificação, essa capacitação, para muitas empresas, né, em específico para as empresas que têm um RH mais atual, né, um RH mais atualizado, é importante a formação técnica, mas ela não está sendo mais decisiva na hora da contratação em detrimento às competências comportamentais. Então, o que seriam as diferenças entre as duas? A competência técnica é aquilo que você sabe fazer daquela determinada função e as comportamentais são aquelas que você carrega consigo, né? Aí está ligado à questão do comportamento do indivíduo ali. Então hoje, né, fazendo uma abertura aqui para vocês, as empresas têm se preocupado, claro, no processo seletivo ali, de checar aqueles profissionais que têm as competências técnicas necessárias, né? Então que tem ali a formação, a experiência necessária para aquela função. Logo em sequência, né, o que será avaliado são as competências comportamentais para ver se ele tem condições de seguir ali no processo seletivo ou até mesmo de ingressar na empresa ou não, né? E para aquelas empresas que já estão em funcionamento e querem implantar um tipo de programa desse ou querem fazer levantamentos como esse, aí faz-se o mesmo processo, né? Eu vou avaliar quais são as competências técnicas
que os meus colaboradores já têm, né? Quais são as competências técnicas que eles possuem e quais as competências comportamentais que eles apresentam. Diante disso, eu faço um comparativo se aquela função que ele exerce bate, né, com as competências comportamentais que a empresa necessita, né? E aí a gente vai ver mais adiante aqui, eu explico melhor. Vamos lá. Então, competências técnicas e comportamentais. Vamos ver o que significa então, né? Competência é a capacidade de mobilizar conhecimento, aptidões e valores para agir de forma eficaz num conjunto de situações. Então é minha competência. E a gente até brinca, fulano é competente, né? Beltrano é competente, ou fulano tem competência para isso, tem competência para aquilo, né? Ou às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa é incompetente, né? Ou seu incompetente, que significa que ele não reúne capacidade para fazer algo. E aqueles que são competentes, de modo geral, né, de uma maneira mais ampla, né, a competência demonstra ali que determinada pessoa tem então aí uma capacidade, né, de conhecimento, de aptidões, né, de disposição para determinar ali, para agir, né, diante de algumas situações. Então, competência, eu sou competente para isso, fulano é competente para aquilo e por aí vai. Então, competência, que eu tenho conhecimento e que eu tenho, além do conhecimento, que eu tenho aptidões e eu tenho ação, né? Eu também pratico ali a eficiência, né? De maneira a agir diante das situações. Porque nada adianta também ter conhecimento se eu não agir ali ou não fazer nada, né? Não me mobilizar para nada. Seguindo aqui então, podemos separar as competências em duas categorias distintas: hard skills e soft skills. Essas duas palavras, viu, pessoal, como muitas que vocês já devem ter ouvido e vão ouvir muito à frente aí, são palavras, são termos em inglês muito utilizados no ambiente de gestão, né? Então, por exemplo, quando fala lá business games, né, os jogos de empresa, networking, enfim, tem uma série de palavras aí, de termos, né, em inglês que são utilizados dentro da gestão. E essas duas aqui, né, esses dois termos aqui, são mais alguns desses que vocês vão ver aí no dia a dia. Então, soft skills, hard skills seria o mesmo que competências técnicas, né? E os soft skills, competências comportamentais. E a gente vai ver então quais são um pouco das duas aí, né? O que é uma e o que é outra aí. Então, hard skills, competências técnicas. O que são, então, essas competências técnicas? Competências técnicas. Adquire-se através de formação, né? Como eu havia dito para vocês. A formação, seja ela um curso técnico, como vocês estão fazendo, uma faculdade, ou até mesmo um ensino médio, um ensino fundamental, é todo aquele conhecimento que a gente vai adquirindo através de uma formação. Então, a empresa ofereceu um curso, né? Uma capacitação, eu participei de um treinamento, até alguns dias atrás eu indiquei para vocês, eu mandei no grupo lá do WhatsApp, são cursos com pequenas horas, né, uma quantidade menor de horas, que é oferecido pelo Santo Paulo Souza, e ele dá um certificado para vocês também, né, de 30 horas, de 8 horas, de 20 horas, são todos conhecimentos. Então, tudo aquele tipo de formação que eu tenho, a qual ele está direcionado a me garantir ali o ganho de conhecimento, estão ligados às competências técnicas. E aí não só isso, né? Essas competências técnicas, elas também são adquiridas com os aprendizados no dia a dia. Então, por exemplo, eu falo para vocês, assim, vou dar um exemplo bem simples, né? Eu tenho lá, tem um pedreiro e tem um ajudante do pedreiro. Então, com o passar dos dias, aquele ajudante vai aprendendo algumas tarefas que o pedreiro ali executa. Então, é uma forma de treinar, né? É uma forma de capacitar. Com o passar do tempo, aquele ajudante pode se tornar um pedreiro. Mas ele ainda reuniu as competências comportamentais? Talvez ainda não chegamos nesse ponto, mas não significa isso. Mas demonstra ali, através de conhecimento, que ele adquiriu, então, o conhecimento necessário, né? Ou aqui as hard skills, né? Ou as competências técnicas para executar uma função como pedreiro e não mais como ajudante. Então, hard skills, as competências técnicas ali. As hard skills
aparecem frequentemente em anúncios de emprego, né? O candidato ou as tem ou as não tem, né? Então, quando aparece lá nos anúncios de vaga de emprego, essas competências hard skills, né, as competências técnicas, ou você tem, né, quanto candidato ali, ou não tem. E aí não tem outra condição, né, que são as competências técnicas. E aí vamos ver quais dos exemplos aí. Então, por exemplo, lá no anúncio de uma vaga de emprego, quando aquele anúncio está descrito assim, ó, domínio de Excel, Word, PowerPoint. Se você não tem domínio, né, você não tem essa hard skill, né, você não tem essa competência técnica. Se você não tem o domínio, automaticamente você não vai se candidatar para aquela vaga. Por quê? Porque lá adiante, num processo seletivo, pode ser que seja exigido de você um teste ali que você demonstre domínio de Excel, Word, PowerPoint e você não tenha de fato esse conhecimento. Capacidade de operar uma máquina. Então, por exemplo, é uma vaga para operador de empilhadeira. E aí diz lá assim, ó, você tem o curso para ser um operador de empilhadeira, que precisa ter uma capacitação para isso, né? Tem alguns lugares que não exige, né? Assim, qualquer pessoa vai lá e opera, mas para algumas empresas mais sérias existe então uma certificação. Então, pode ser que essa empresa está pedindo lá, você tem capacidade para operar a máquina X, então tem uma formação aqui para operar a empilhadeira, né? Outra situação aqui. Ah, e detalhe, se você não tem, né, essa capacitação para operar uma empilhadeira, num anúncio de vaga de emprego, não adianta nem você se candidatar, que se você não tem, já não vai passar ali nem da fase de análise do currículo, né? Depois, saber uma língua específica. Então, lá tem domínio do inglês, essa vaga determina que tenha domínio de inglês ou domínio de espanhol, que você tenha conhecimento mesmo, né, de uma língua estrangeira. Então, se você não tem, não adianta nem se candidatar ali para aquela vaga. Realizar a contabilidade, né? Então você sabe fazer contabilidade, né? Repara um motor de um carro, né? De um determinado tipo de carro. Você sabe mexer com isso, você trabalha com isso, já trabalhou, conhece isso, né? Então tem a competência técnica para isso. Então ele não está nem exigindo aqui, no caso aqui, esses exemplos são a respeito das competências técnicas. Ou você tem, ou você não tem. Então não adianta eu falar, eu acho que mais ou menos eu sei que é um reparo no motor do carro. Não vai funcionar, né, pessoal? Então, ou você tem essa competência técnica, ou não tem. Então, pensando num anúncio de uma vaga de emprego, se você não reunir ali aquele requisito, né, que é necessário para a vaga, não adianta então se candidatar, porque não vai seguir adiante aí no processo. Vamos ver então o que nos espera aqui para a sequência. Aqui. Vamos lá. Competências comportamentais, né? Então, as soft skills, né? Vamos ver quais são essas aí, o que de fato então são as competências comportamentais. Essas competências caracterizam-se por não serem específicas para um posto de trabalho, podendo ser úteis em qualquer área profissional e ao mesmo tempo são valiosas também para melhorar e tornar a vida pessoal mais positiva. Então veja, competência comportamental, ela vai além da profissão, né? Ela vai além da área profissional, do ambiente profissional. As competências comportamentais, como o próprio nome fala, né, tem a ver com o comportamento do profissional, né? Tem a ver com o comportamento da pessoa, né? E isso, né, tende aí, né, como foi dito, né, são competências valiosas, né, e que tende aí a melhorar a vida pessoal e uma vida mais positiva, né, para aqueles que reúnem aí algumas dessas competências comportamentais que são adequadas, né, porque tem algumas competências comportamentais que não são adequadas para as empresas, a gente não vai falar dessas umas aí, mas imagino que vocês vão ver aquelas que são adequadas e vai imaginar quais aquelas que não são legais aí para uma atitude, né, ou um comportamento dentro de empresa. Então fazem parte da personalidade de cada um, como eu havia dito, né? Faz parte de você ali, né? O comportamento tem a ver com a pessoa. E adquire-se através da experiência de vida, né? Então é por isso, pessoal, que muitas vezes, ou uma grande parte das empresas, valorizam bastante essa questão de formar um colaborador. Então ela valoriza bastante quando ela contrata lá um jovem aprendiz
e ver nesse jovem aprendiz o seu crescimento, né, o crescimento do seu potencial dentro daquela organização, de modo que ao visualizar esse crescimento, ela possa entender que logo adiante ele vai assumir aí alguns cargos de alto potencial dentro da empresa. Então, por que elas fazem isso? Que vai se ganhar essas competências comportamentais com experiência de vida e pensando nas competências comportamentais atrelados às funções ou atrelado ao seu cargo dentro da empresa ou aos cargos que você vai ocupar ali dentro da empresa, isso tende, então, a ser cada vez mais positivo no sentido de que a empresa vê ali a sua evolução. Então, por isso que muitas empresas têm essa preferência de valorizar aqueles que entram em cargos mais baixos e têm a possibilidade do crescimento, justamente porque elas também conseguem ir moldando ali as competências comportamentais desse profissional em ajuste à necessidade da empresa. Então, quais são algumas, né, das competências comportamentais que as empresas valorizam, né? E aí aqui até deixei um lembretinho aqui, ó. 10 desses exemplos serão muito importantes no futuro. Então vejam, as empresas estão contratando, estão atentas, né, ou estão buscando cada vez mais profissionais que reúnem aí estas competências comportamentais. E aí a gente vai ver algumas aqui, eu vou citar, né, algumas delas aqui e comentar com vocês. Então, flexibilidade cognitiva, né, é uma das, vamos dizer assim, que talvez é uma das competências que as empresas estão aí a busca dela, né, com muita frequência, né, até mesmo pensando assim que nessa questão que eu comentei com vocês das competências que são do futuro, né, as empresas estão em busca disso pelo fato de que cada vez mais se exige que as pessoas, né, ou que os colaboradores tenham então essa flexibilidade cognitiva. Depois a gente vai ver ali inteligência emocional, que ele tenha mais pensamentos críticos, né? Quer ver? Flexibilidade cognitiva, né? Então, o que é, né? Qual a importância disso? Então, flexibilidade cognitiva, só para fazer um relato com vocês aqui, né? É essa habilidade, né, que a pessoa pode perceber que o que você está fazendo não funciona e executar ali então os adequados ajustes, né? Então você tem aquela percepção de fazer uma leitura, né? Aquela habilidade ali de fazer uma leitura do que está acontecendo, né? Um possível problema, né? Então vamos pensar assim que surgiu um problema lá na equipe, né? Ou na sua atividade de trabalho. Você tem ali rapidamente a percepção de que aquilo não está certo e, claro, não é só perceber que está errado, né? Mas também já começa de uma maneira bem rápida, né, a solucionar aquele problema. Então, a flexibilidade cognitiva. Então, eu consigo interpretar aquela situação problema e automaticamente já começar a pensar ou ali já desenvolver ali alguma ação na solução para aquele problema que está acontecendo. Então, essa leitura rápida dos problemas que estão acontecendo ou de alguma situação, problema que está acontecendo e já apresentar uma solução, que de nada adianta, né, pessoal? E isso nunca foi legal para empresa nenhuma, mas de nada adianta a pessoa também entender que está acontecendo um problema, mas não saber reagir diante daquilo, né? Ou até mesmo só ficar esperando que alguém vá resolver aquele problema e não você. Então, flexibilidade cognitiva é justamente essa condição de você observar aquela situação problema ou participar daquela situação problema e rapidamente fazer uma leitura para que possa já começar a desenvolver uma ação de correção, uma ação de melhoria e uma ação de resolução daquele problema que está acontecendo. Flexibilidade cognitiva. Responsabilidade, isso já não é de hoje, né, mas é uma dessas que faz parte, né, das competências comportamentais muito cobradas, né, e até mesmo muito exigidas,
E eu digo para vocês assim, em conversas com alguns colegas, né, que tem empresa, né, tem alguns parceiros aí que são empresários aqui em São José e na região aí, né, converso com eles e uma das coisas que eles têm dito assim, viu, pessoal, e às vezes é até um pouco triste, né, vamos colocar assim, né, de ouvir eles dizer assim, ó, que a moçada, né, e eu não estou dizendo aqui no caso de vocês, que eu acredito que todos aqui são bastante responsáveis, né? Até por estarem comprometidos aqui com o nosso curso, estarem em busca de um conhecimento, eu tenho certeza que são diferentes destes. Mas eu ouço muito alguns colegas que são empresários reclamarem a respeito justamente dessa questão da responsabilidade, né? Contratam funcionários para as suas empresas e depois começam a observar que aquele profissional não tem responsabilidade nenhuma, nem com a empresa, nem com a função que ele exerce, e isso acaba depois prejudicando o andamento das coisas lá, né? Então, com muita frequência eu ouço reclamações aí de alguns colegas que são empresários, justamente nesse sentido da responsabilidade, né? Do profissional, daquela pessoa ali, ter responsabilidade com o que faz. Tomada de decisão. Cada vez mais as empresas têm dado autonomia para os seus colaboradores. Talvez a gente ainda não viva muito isso, né, aqui na nossa cidade, na nossa região, com muita frequência. Claro que nós temos empresas já com algumas ideias já avançadas, né, com propostas de administração avançadas, mas a maioria das empresas que são familiares são mais difíceis, né, de acontecer. Mas assim, tomada de decisão, cada vez mais as empresas têm dado autonomia para os seus empregados, independente do escalão. Aí não é só gerente, diretoria, o próprio dono da empresa que toma a decisão, né? Todas as pessoas que fazem parte daquelas equipes ajudam e tomam decisões, claro que lembrando, sempre as decisões que são tomadas no limite do grau da função de responsabilidade que você tem, né? Por exemplo, então eu sou lá o assistente administrativo, eu sou o auxiliar administrativo lá do escritório, lá da empresa X lá, né? Meu cargo ali, para mim é muito importante e tudo mais, mas eu tenho o cargo mais raso, né? Ali naquele setor administrativo. Eu tomo decisões e a empresa dá essa autonomia para que eu possa tomar decisões do que está na minha alçada, né? Vamos pensar assim, do que compete às minhas funções, eu tenho autonomia para tomar decisão. Agora, por exemplo, aí tem lá uma determinada situação que compete ao cargo do gerente administrativo tomar a decisão. Eu não posso tomar decisão por ele. Por quê? Porque esse tipo de situação, né, uma situação que possa estar ocorrendo ali, ele tem um grau de complexidade e de responsabilidade maior daquele cargo que eu ocupo. Então eu não posso tomar decisão pelo outro, né? Então, só refazendo aqui, as empresas têm dado cada vez mais autonomia para os empregados tomarem decisões, mas essas decisões estão, vamos dizer assim, estão atreladas, né, ao nível e no nível ou grau de responsabilidade que a sua função tem. Eu não posso tomar decisão de um cargo acima do meu, né, tomar decisão de um assunto, né, ou de uma situação que foge da minha alçada ali do meu cargo. Então, se eu sou assistente administrativo, eu tenho algumas coisas ali do meu dia a dia em que a empresa me dá autonomia para resolver. Acima daquilo ali, o que não me compete, aí cabem às outras pessoas tomarem decisões aí, certo? Iniciativa, a gente já fala bastante desse termo, né? Você ser proativo, tá sempre querendo participar das coisas, né? Disposto, né, a conhecer mais, a buscar cada vez mais melhorias e conhecimentos ali também para a empresa, né? Então tá sempre disposto, iniciativa, né? Mostra que está sempre disposto a contribuir ali. Pensamento crítico. Aqui, pessoal, o pensamento crítico é um pouco semelhante a essa questão da flexibilidade cognitiva, né? Então, pensamento crítico não é para fazer crítica das coisas, não é para ficar criticando tudo que acontece. Mas eu tenho um pensamento crítico, um pensamento analítico. Então, eu estou conversando, por exemplo, com um cliente e já estou analisando ali o que ele está falando e, ao mesmo tempo, já pensando em alguma solução para o problema dele, né? Ou até mesmo para a abordagem que eu vou fazer com ele, né? Então, um pensamento crítico. Às vezes, por exemplo, e ter esse discernimento, né? Então, a pessoa vem, eu estou atendendo uma pessoa ali, um cliente ou
uma pessoa ali dentro da empresa, e ele traz uma situação a qual foge um pouco da situação de empresa, né? Então, vamos pensar, ele traz uma situação que foge lá do ambiente de negócios ali. Eu preciso ter um pensamento crítico para analisar o quê? De que forma que eu vou abordar aquela situação de modo que isso não possa não prejudicar a empresa e também não me prejudicar. Vou dar um exemplo bem comum e isso tem acontecido com frequência aí por aí, né? Vamos pensar que você está atendendo uma pessoa e essa pessoa leva ali para naquele atendimento que você está fazendo, ela leva para um assunto a respeito de política, por exemplo, que é uma coisa que tem dado muita discussão por divergências e tudo mais. Quando essa pessoa leva para esse ambiente, né, para esse tipo de papo, para esse tipo de conversa, você precisa ter um pensamento crítico. Olha, por mais que eu tenha uma posição que talvez não seja igual a daquele cliente ou daquela pessoa, eu preciso ter um pensamento crítico de que isso aqui é um assunto que, dependendo da minha posição ou da minha colocação ou da maneira como eu vou reagir aqui a esse tipo de conversa, isso pode me prejudicar, pode prejudicar a empresa, pode prejudicar os negócios daquela organização. Então o pensamento crítico vem, olha, bom senso, eu não vou entrar nessa conversa, eu vou tentar desviar para outro assunto, levar esse cliente para um outro assunto, e aí assim eu consigo resolver e deixar as coisas bem para, como diz o Celso Russomano, né, bem para ambas as partes, né? Então o pensamento crítico, eu não posso me aprofundar em um determinado assunto, que isso aí pode depois me prejudicar, ou até mesmo prejudicar, no caso, a empresa, né? Porque ali dentro da organização eu sou um representante daquela empresa, independente do cargo que eu ocupo. Então qualquer coisa que eu disser ali, ou qualquer coisa que eu fizer, pode prejudicar a empresa e, claro, consequentemente você. Coordenação, o espírito de líder ali, né? Que você tenha um espírito de coordenador, de coordenação das coisas, né? Que façam as coisas de modo coordenado. Capacidade de trabalhar em grupo, né? Capacidade de trabalho em grupo, isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? Você conseguir trabalhar com mais pessoas, receber opiniões, receber ali críticas, né? É claro que essas críticas, pensando num sentido positivo, né? Que são críticas construtivas, né? Críticas que vão fazer você melhorar ali, ou até mesmo vão te ajudar a melhorar a sua atividade, a sua função, a sua tarefa. Mas conviver em grupo, né? Capacidade de trabalhar em grupo. E esse trabalhar em grupo não é tão simples, parece uma coisa muito, muito fácil, muito banal até, mas para trabalhar em grupo eu preciso exercer ali ou desenvolver algumas outras habilidades, né? De ouvir, de saber o momento de falar, de saber o momento de se colocar, de se impor ali em algumas situações, de abaixar a cabeça, né? Como a gente fala, em algumas outras circunstâncias. Então, trabalho em grupo, isso já não é de hoje que se discute, mas ainda a gente encontra profissionais que têm essa dificuldade do trabalho em grupo. Inteligência emocional. Esse aqui, pessoal, ele vem muito atrelado ao pensamento crítico e à flexibilidade cognitiva, né? Essa inteligência emocional é basicamente essas duas outras anteriores que a gente falou. É você fazer uma leitura das emoções ali das pessoas com quem você lida, né? E através dessa leitura você condicionar as suas abordagens. Então, por exemplo, eu faço através, né, de um convívio ou de um contato com um colega de trabalho, eu sei que ele é um pouco explosivo, né? Ele é mais irritado ou alguma coisa nesse sentido. Então, qual que é a minha inteligência emocional diante dessa situação? Se eu sei que ele é assim, eu me preparo, né? Então, eu já fiz essa leitura dele, né, por conta desse desenvolvimento da minha inteligência emocional, e aí, a partir dali, eu feito essa leitura, eu tenho algum tipo de abordagem para poder lidar com essa pessoa, né? De modo que eu não venha ali a provocar nenhum tipo de confusão, ou até mesmo que as coisas, o trabalho ali, né? Que o trabalho em si possa fluir normalmente. Então, inteligência emocional, fazer essa leitura, né, de emoções, de sentimentos, e através, né, dessa leitura que eu possa, vamos dizer que através dessa leitura que eu possa conduzir melhor as ações, né? Que eu possa conduzir melhor ali aquele convívio, né? Aquele contato, né? Então
vamos pensar que a inteligência emocional, né, ela vem dessa questão de avaliar os sentimentos dos outros, né, e saber lidar com eles. Então, de maneira que aquela pessoa se sente, né, então eu faço uma prévia leitura ali dos sentimentos daquela pessoa, a maneira como ela está, e a partir dali eu vou então, vamos dizer assim que tentar conduzir ali então a lidar com essa pessoa diante dessa leitura que eu fiz, então a inteligência emocional. Tem muito a ver até, pessoal, assim, ó, vocês já devem ter ouvido, da questão da empatia, né? Quando a gente fala, precisa ter empatia, precisa ter empatia. É um pouco disso, assim, ó, de você, não é nem questão de se colocar no lugar do outro, né? Como fala da empatia, mas de você fazer essa leitura de quais são as emoções, sentimentos daquela pessoa e a partir dali trabalhar nisso aí a seu favor, né? Então, voltando ao exemplo que eu dei, né, da pessoa lá, tem um colega meu que é muito zangado ali, né, muito bravo, muito irritado, então eu fiz essa leitura e aí para que eu não vá ao confronto dele ali diante de uma determinada situação de trabalho ali, eu já abordo ele de uma maneira que eu consiga trazer ele para o meu lado e as coisas possam fluir normalmente, sem que ele tenha nenhum tipo de irritação ou alguma coisa nesse tipo. Socialização é a convivência, né, pessoal? Mesmo do trabalho em grupo, né? Que eu possa conviver com as pessoas, independente se é do meu setor, do outro setor. E aí a socialização vem um pouco da questão da educação, né? De você poder conviver com pessoas, né? Ser sociável. Que às vezes é uma empresa, pode ser que é uma empresa grande, né? De grande porte, e aí você não convive só com aqueles que estão no seu setor, que estão no seu departamento. Tem mais pessoas ali, então eu preciso ser sociável aí, né? Preciso ser um ser sociável, que tenha essa capacidade, né? De socialização com os demais, né? Com demais pessoas. Poder de negociação, né? Competência ali, né, comportamental de negociação, que eu consiga resolver as situações quando há um tipo de negociação, né, em que do outro lado tem uma pessoa que também está fazendo algum tipo de exigência, né, é semelhante quando a gente vai comprar algo ou vender algo, né, se a gente vai comprar alguma coisa, a gente está sempre fazendo negócio, ali, olha, então pede um desconto, uma forma de pagamento, especifica um prazo de entrega ou até mesmo algum outro tipo de condição ali para fechar aquele negócio. Então, negociação. Lá na empresa também, né? Exige-se que você tenha esse poder aí, né? Essa competência de negociação, que ela faz parte, né? Então, pode ser que em algum momento alguém está exigindo alguma coisa para ceder em outro, e aí você tem que ter esse jogo que a gente chama assim até de jogo de cintura, né? Para poder negociar. Assertividade, a gente falou, né? Você ser assertivo, né? Fazer as coisas pensadas de maneira cada vez mais eficaz, eficiente, assertiva, né? Eficiente ali no que você faz. Ter criatividade é uma das coisas que já é muito discutida há muito tempo, né? Ser criativo, resolver as coisas com uma maneira... E aí aqui, pessoal, muitas vezes a gente acha que criativo é criar um negócio que nunca ninguém viu, que nunca ninguém fez. Não é isso. Criativo tem a ver com soluções rápidas para algumas determinadas situações, né? Claro que tem, né, dentro da criatividade toda essa coisa, então eu criei um negócio que foi único, exclusivo no mundo, né? Mas criatividade não tem a ver só com isso, tem a ver com essa velocidade com que você consegue responder a determinadas situações e, claro, com criatividade ali, com soluções simples para determinadas situações que podem ser complexas, por exemplo. Capacidade de comunicação, né? E aí aqui na aula acho que a gente até falou, né, da comunicação, já falamos algumas coisas a respeito de comunicação e isso é muito importante no dia a dia dos negócios, né? É um assunto que vem sendo discutido há muitos anos e essa capacidade de comunicação é você poder falar e as pessoas interpretarem e entender o que você está falando, né? De modo de entendimento completo, né? E ao mesmo tempo saber ouvir. Então, comunicação verbal aí, né? Tá explicitado aqui nessa comunicação, você saber lidar ali, conversar com as pessoas, né? E ao mesmo tempo também ouvir. Orientação para servir, né? Pensando que nós também em alguns momentos vamos servir as pessoas, né? Ali ou até mesmo para a empresa em si, nós estamos ali como
um servidor daquela empresa, né? Uma pessoa que presta os serviços para aquela organização. Então a gente tem que ter essa orientação para servir, não achar que nós somos como colaboradores ali, né? Que somos donos do negócio. E mesmo que você for o dono, né? Daqui uns dias aí, imagino que talvez aqui na nossa turma nós tenhamos aí, ou já até tenha e eu não saiba, né? Um empreendedor, e você tem que entender ali que de qualquer forma você está servindo alguém. Você vai servir alguém, né? Nesse caso, o seu principal foco de servir, né, é o seu cliente, né? E por fim aí gestão de pessoas, que é um coletivo de tudo que a gente está falando aqui, né? Que é saber gerir pessoas, né? Que é saber lidar com pessoas, conduzir pessoas para o propósito que a empresa pretende ir. Então, como a gente disse, né, 10 desses exemplos eram os que estavam grifados ali, serão importantes para o futuro, né? E a gente comentou cada um deles aí. Seguindo aqui então. Aqui eu já comentei com vocês todos, né? Então, criatividade, necessário encontrar as soluções, problemas frequentes, coordenação, trabalho coordenado, um profissional organizado que não perde em meio de diversas tarefas e prazos. Negociação, quem apresenta boa capacidade de negociação estará em vantagem no mercado. A gente falou também um pouco dessa negociação, né, do poder de negociação. Inteligência emocional, né, uma boa dose de inteligência emocional é necessário para o trabalho, onde se lida com muitas pessoas em cenários diferentes, né. Depois aqui, tomadas de decisão, todos os dias há que tomar decisões, né, no trabalho, e muitas vezes às pressas, né, há pressa sob pressão. Então, esse poder, né, essa habilidade, aí, nessa competência de tomar decisão, ela tem faz um grande diferencial quando você consegue fazer toda essa leitura com rapidez e resolver os problemas de maneira mais fáceis. Resolução de problemas, associado ao pensamento crítico e à criatividade e tomada de decisão. Então, resolução de problemas complexos, né? E aí tem um autor que diz assim, até não me lembro o nome dele agora, mas ele fala assim: problemas complexos, soluções complexas. Problemas simples, soluções simples. E às vezes a gente acaba observando em algumas empresas, né, e talvez vocês já tenham visto, né, não sei se todo mundo aqui, né, mas alguns já tenham visto, que às vezes é um problema tão simples, uma coisa tão banal ali, um problema tão simples para ser resolvido, e a pessoa ali, ou o gestor, ou aquele que está à frente da tomada de decisão, acaba tomando uma decisão complexa para resolver aquele problema tão simples que era fácil de ser resolvido. Então vejam, problemas simples, soluções simples. Problemas complexos, soluções complexas. E aí essa solução complexa, né, quando problemas complexos, não significa que vai se arrastar a vida inteira para se solucionar. Mas precisam complexos no sentido de que, se são problemas complexos, ele tende a ser mais difíceis de lidar, né, ou difíceis de serem resolvidos. Então, para isso, eu preciso ter uma solução complexa pensando em todos os detalhes. Agora, problemas simples, soluções simples. Então, vamos resolver as coisas. E normalmente, o que mais acontece no dia a dia, pessoal, são problemas simples. Mas que às vezes as pessoas ficam patinando ali o dia inteiro, semanas, meses, com a solução para um problema simples que poderia ser resolvido em coisas de horas, né? Então, ficar atentos a isso. Flexibilidade cognitiva, né, que eu comentei com vocês, consiste em conseguir ir mais além do pensamento primário, né, automático, flexibilizando a memória e a percepção para elaborar interpretações alternativas e saber adaptar-se às diferentes situações. Então aqui a flexibilidade cognitiva, né, que a gente falou, é você rapidamente ter ali, por exemplo, pensando numa situação problema, né, aparecer um problema, você conseguir fazer uma leitura rápida ali e solucionar aquele problema com uma maior e sair daquele pensamento primário, né, como que a gente fala assim, o que todo mundo faria. Não, eu posso fazer algo diferente, muito mais simples, ou muito melhor, ou muito mais rápido do que está se fazendo, né, no dia a dia. Então, flexibilizar, né, essas interpretações das alternativas e trazer aí algumas coisas diferentes aí para as situações em que você se depara. Orientação para servir, né? Então a gente aqui, como eu tinha dito, né, a gente está sempre servindo aos outros, né? E claro, não seria diferente, né? E nesse caso aqui, ó,
principalmente para quem lida, né, diretamente com o cliente. A gente está ali para servir ele. E eu preciso ter essa orientação. E aqui, pessoal, vou fazer um comentário com vocês que talvez já tenham passado por essa mesma situação como eu. Vocês já tiveram a percepção de que você foi em algum lugar para comprar algo, né? Fui em uma loja, fui em um mercado, fui em algum lugar, e aí chegou lá, dava a impressão que você foi lá e você estava fazendo um favor para aquela pessoa, né? Isso você sendo o cliente, né? Que você estava fazendo um favor para ir lá. Que a pessoa não, por exemplo, assim, no que a gente brinca, né? Não descolou nem a bunda da cadeira para vir te orientar, para vir te ajudar e tudo mais. Então, assim, talvez essa pessoa tá fora das suas competências comportamentais ou dessa competência comportamental de servir, né? Já que ela tem um negócio, ela tem, vamos pensar assim, que ter esse pensamento em estar ali para servir os seus clientes. E a gente, imagino como eu, vocês já tenham passado por isso, né? Fui comprar algo ali e chegou lá, dava a impressão que quase que eu fui fazer um favor para a pessoa de ter ido lá comprar com ela, né? E aí talvez essa pessoa esquece que eles têm concorrentes e talvez o concorrente tá lidando muito melhor com o seu cliente, né? Então, essa orientação para servir aí em alguns lugares aí ainda falta muito, né? Gestão de pessoas, né? Como a gente falou, é essa habilidade, né, de lidar com pessoas, de gerir pessoas, né, fazer com que elas trabalhem de maneira cada vez mais eficaz, melhorar seus resultados, né, aumentar, então, partilhar as suas responsabilidades, mas é essa capacidade de lidar com pessoas. Eu preciso, independente da função a qual eu exerço, eu preciso saber lidar com pessoas, gerir pessoas, né, fazer com que elas trabalhem em sincronia, em sintonia também, né? Que é, ou como dizia um professor que eu tive, né? Ele usava muito a palavra de sinergia, né? Que é essa conexão que você tem com o seu colega, né? Essa troca de energia com os seus colegas ali em funcionamento da sua equipe ali. Aí seguindo aqui então, é pelas soft skills, né? Então pelas competências comportamentais que nos distinguimos dos outros e, portanto, são estas que fazem a diferença em termos nossa empregabilidade. Então, pessoal, que eu disse para vocês, todas essas que a gente elencou aí das competências comportamentais são essas que vão fazer e que estão fazendo diferença na empregabilidade. Quando a gente fala de empregabilidade, não significa que você está empregado. Mesmo quando você está desempregado, você ser um profissional que desenvolve essa empregabilidade, consequentemente, rapidamente você vai voltar a ser aí a estar aí trabalhando novamente. Mesmo que tenha ficado desempregado ali, rapidamente você se coloca no mercado de trabalho de novo. Né? Por quê? Porque a empregabilidade ela reúne, né, esse termo de empregabilidade, ela reúne nesse profissional que tem empregabilidade, né, desenvolve esse tipo de empregabilidade, é porque ele tem desenvolvido consigo as competências comportamentais. E detalhe, pessoal, a gente já fechando aqui, tem alguns profissionais, né, que eles são contratados pelas competências técnicas, né, e por isso que as empresas têm mudado os processos seletivos e depois acabam sendo demitidos pelas competências comportamentais. E muitos, viu, pessoal? Imagino que talvez vocês já tenham visto isso como eu já vi. Às vezes é um profissional extremamente técnico, né, competente naquela função que ele exerce, mas ele tem comportamentos que não condizem com a empresa. E muitas vezes ele acaba sendo demitido pelos comportamentos que ele tem e não pelas competências técnicas que ele exerce. Então, isso acontece com muita frequência. Tomar cuidado, né, com isso. Então, contrata-se pelas competências técnicas e acaba sendo demitido pelas competências comportamentais ou pela falta, né, de competências comportamentais ali. Não esteja assustado, né? Apesar de algumas delas serem quase inatas, isto é, sejam características nossas, né? Com algum treino e atividades podem ser aperfeiçoadas, desenvolvidas e melhoradas. Então, assim, competência comportamental, né? Pode ser que para alguns é difícil mesmo de chegar ali a todas aquelas, né? Ou adquirir todas essas competências comportamentais. Mas a gente não precisa se assustar, porque elas podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser desenvolvidas e, como eu disse lá no início, elas vão sendo adquiridas com a experiência ali, né, de vida.
E como podemos demonstrá-las, né? Como que a gente pode demonstrar ali? Através de um currículo, né? Até aqui, o currículo a gente vai demonstrar ali algumas habilidades, competências técnicas, né? E aí de que forma que a gente pode, e comportamentais, né, também. Como que a gente pode expressar lá no currículo essas competências, né? É uma forma de apresentação de em um dos instrumentos, né, mais eficazes na procura de emprego. Reflete então a imagem do candidato, permitindo suscitar o interesse do empregador em querer conhecê-lo. Então, quando você coloca ali que desenvolve algumas dessas competências comportamentais, que você coloca ali no seu currículo, né, pode despertar então no empregador em querer conhecer você. Na criação ou atualização do currículo, devemos ter atenção na descrição das nossas soft skills, né, das nossas competências comportamentais. Então, e como então como se apresentam então as soft skills nos currículos aí, né? Vamos ver. Podemos dedicar uma parte do currículo para colocá-las especificando em que situações as utilizamos. Por exemplo, minha capacidade de resolver problemas fez com que um cliente que estava perto de escrever um livro de reclamações acabasse por escrever um elogio, né? Então, descrever ali no seu currículo, caso tenha passado por uma situação em que você teve aí essa competência comportamental, né? De fazer essa análise e contar um pouco desse exemplo, né? Então, como foi colocado aqui, capacidade de resolver problemas fez com que um cliente que fosse fazer uma reclamação da sua empresa ou fazer uma reclamação do produto, que ele viesse fazer um elogio. Então, você soube lidar com aquela situação, resolver o problema, né? Então, desenvolveu aí uma série de capacidades, de comportamentos, de competências comportamentais. Existem atividades que funcionam com meios de obtenção de soft skills, né? E devemos mencioná-las. Então, outras formas de fazer com que as empresas lá no seu currículo percebam que você desenvolve aí, ou que você já tem adquirido competências comportamentais, algumas delas podem ser citadas no currículo para que eles possam interpretar aí, então, a maneira como você desenvolve algumas dessas competências comportamentais. Então, por exemplo, eu pratico um voluntariado, né? Sou voluntário de algum projeto, eu sou voluntário de algo que é feito aí para a comunidade ou para a sociedade de modo geral, né? Então, eu sendo um voluntariado já vai demonstrar para aquela empresa que você reúne algumas competências comportamentais. Então, ele já vai chamar a atenção, né? Cursos que não estejam relacionados com a escolaridade. Então, eu faço alguns cursos que não estão de fato aqui ligados à questão escolaridade, né? de escolaridade. Então, eu faço cursos diversificados aí que possam elencar aí alavancar o meu conhecimento, mas não estão de fato ali ligados à escolaridade. Isso também pode chamar a atenção ali. Desportos, né? No caso do esporte, individual e em grupo. Eu pratico lutas marciais, eu faço parte de uma equipe de handball, faço parte de uma equipe de voleibol, de futebol, enfim, que você pratica algum tipo de esporte também pode demonstrar ali para aquela empresa que você tem algumas competências comportamentais. Tocar instrumentos, né? Eu toco instrumento, toco violão, teclado, piano, enfim, que você, né, aprende, né, está em busca de aprender e tocar algum tipo de instrumento musical, pode também interpretar ali, o recrutador interpretar que você tem competências comportamentais. Experiências de trabalho, né, que é normal de um currículo, né, você colocar as suas experiências de trabalho e fazer alguns relatos daquilo que você teve de experiência de trabalho, né, quais são as tarefas e atribuições que você desenvolveu. E carta de condução, né? Quando você pede aquela carta de referência, né, da empresa que você está saindo para uma outra empresa que você vai ingressar, uma carta de referência, que isso vai valer bastante, né, para aquele que vai contratar, tem uma grande valia, né, porque a empresa que você está saindo está dando referências para aquele que vai te contratar, isso significa bastante. E conclusão, né? Então, as hard skills levam o candidato a uma entrevista, mas são as soft skills que levam ele a um emprego.
Então eu preciso ter as competências técnicas, né? Eu preciso, que estão ligadas à formação, ao conhecimento, mas eu preciso desenvolver principalmente as competências comportamentais. Por quê? Porque elas não são ensinadas lá na formação acadêmica sua, né? Ela vai sendo adquirida com o passar do tempo, né? Vai sendo aquela experiência adquirida de vida, experiência de vida, né? Então, com o tempo eu vou aprendendo, vou desenvolvendo e adquirindo cada vez mais competências comportamentais. E, claro, são essas que vão garantir com que você fique naquele emprego, ou que você cresça dentro daquela empresa, ou dentro da área em que você atua. Então, competências técnicas são importantes, necessárias até inclusive, mas as competências comportamentais vai fazer com que você cresça e evolua, certo? Era isso. Nós deixamos por aqui. Até a próxima aula e no próximo bloco a gente vai interagir aí através de um fórum, tá ok? Um abraço para vocês.